Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim, amém? Pega aí a sua Bíblia, o seu irmão está com a sua Bíblia? Pega aí a sua Bíblia que nós vamos tocar fogo nesse culto hoje à noite, amém? Aleluia! Estamos com saudade de vocês, irmãos, mas cremos que é por um breve período e logo, logo vamos estar aqui juntinhos novamente, amém? Mas enquanto isso não acontece, nós iremos até a sua casa levar uma poderosa palavra, amém? Aí no conforto do seu lar, amém? Aleluia! Você já está com sua Bíblia? Abra ela aí em Salmos 91, capítulo 1. Eu vou ler na versão, nova tradução, na linguagem de hoje, amém? E diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Amém? Repita assim comigo: eu não sofrerei nada. Aleluia. Mais uma vez, diga assim: porque eu decidi procurar segurança no Deus Altíssimo e me abrigar na sombra protetora do Todo-Poderoso, nada sofrerei. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Em Salmos 20, no versículo 7, diz que alguns confiam em seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Nos últimos tempos nós temos escutado muitas coisas, né? Visto muitas coisas nas mídias e nos jornais, mas nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Certo que devemos ser prudentes e obedecer os pedidos de nossos governantes, né, com relação ao sair de casa, a higienização, né, principalmente das mãos, dobrar o cuidado, manter a segurança adequada entre pessoas, usar luvas e máscaras. Devemos ser prudentes, irmãos, e obedecer isso, mas sabendo que a nossa confiança está em Deus. Amém? Aleluia. Então, com essa confiança, com essa convicção de que nossa proteção está em Deus, que a nossa segurança está em Deus, que a nossa provisão vem de Deus, fica de pé, irmãos, e vamos adorar ao nosso Senhor, Deus e Pai. Amém? Fica de pé e vamos adorar. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Amém? Estamos nesse culto abençoado. E nós queremos falar a você que não importa o que você na sua casa está passando, nós cremos que o amor de Jesus não falha. E Ele é que te resgata, é Ele que te respalda nessa noite. Amém? Fique de pé, como já foi falado, e venha louvar conosco. Esse louvor que é o teu amor não falha. Aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas. Oh, aleluia. Você pode bater palmas nas suas casas? Mesmo se
eu sei que me amas. Teu amor não falha. Cante comigo, se o vento é forte. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Cante comigo e declare: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, que não falha, meu Pai. Oh, aleluia. Só tu, Pai, tens um nome que é sobre todo nome. Oh, aleluia. Você pode levantar aí na sua casa, levantar as suas mãos e adorá-lo juntamente conosco. Tens um nome sobre todo nome.
Graça e a paz, tudo bem? Eu queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar agora ao Senhor, amém? Pai, nós te rendemos graças por esse momento maravilhoso e ímpar em nossas vidas. Sabemos como está escrito na sua palavra, a palavra do Senhor vai e nunca volta vazia. Assim será nesse momento, nessa noite. A palavra que será ministrada nessa noite, ela não voltará vazia, mas, Senhor, ela vai se cumprir para o fim ao qual foi enviado. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Sem Ti nós não somos nada, mas contigo nós podemos todas as coisas, e é por meio de Ti todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela aliança que temos contigo por meio de Jesus Cristo. E essa aliança nos garante que nenhum mal sobrevirá, a praga não chegará sobre nossa tenda, e que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos por meio do sangue de Jesus Cristo, a aliança que fizemos contigo, Pai, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2, amém? Nós precisamos, de fato, amados, crer na palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela funciona, amém? O Senhor não faz acepção de pessoas, e o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente, amém? Eu tenho visto grandes milagres acontecer, curas, pessoas serem curadas, pessoas impactadas pelo poder dessa palavra, e eu creio que hoje não será diferente. Mas nós precisamos alinhar nossa mentalidade com essa palavra. E olha o que aqui diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, não é a boa, não é apenas a agradável, não é apenas a perfeita, mas é todas. A boa, agradável e a perfeita, é tudo junto, é um pacote só, amém? Então, amados, para que eu e você nós venhamos de fato provar da boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor, nós precisamos renovar nossa mente com a palavra. Nós precisamos embutir essas verdades dentro de nós, amém? Nós precisamos estar orando, precisamos estar declarando a palavra, precisamos, amados, nos mover em linha com essa palavra. Você não pode dar um passo fora sem que seja, irmão, linha com essa palavra. O seu pensamento não pode ter um pensamento fora da palavra, mas sim voltado para a palavra. O que é que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação? Amém, amados? Eu tenho um testemunho para contar. Eu estava um dia em casa e uma irmã me ligou e disse: pastor, eu sei que existe uma unção sobre a vida do senhor, e eu queria que na realidade o senhor me acompanhasse. Tem um rapaz que foi diagnosticado com câncer e ele está em casa, e eu marquei com ele para nós irmos lá. Eu gostaria de saber se o senhor poderia ir conosco lá. Eu disse: vamos sim, minha irmã. E nós chegando lá na casa deles, né, fui apresentado por ela, e nós começamos a ouvir a palavra, foi pregada a palavra. Irmão, nós precisamos entender que é a palavra que vai fazer o milagre. Eu e você apenas somos o canal para fazer o milagre de Deus. Se nós atentarmos para a palavra, lá em Marcos capítulo 16, de 15 a 20, Jesus vem falando algo para os seus discípulos. Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquela que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, através do nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no seu nome, mas é o nome que está acima de todo nome. Ele dizia: através do meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, mas imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É interessante quando você chega no versículo 19, a Bíblia diz assim: depois de Jesus ter dito isso aos discípulos, subiu para sentar à destra do Pai. No versículo 20 a Bíblia diz assim: e os discípulos saíram pregando a palavra, outras versões pregando o evangelho por toda a parte,
cooperando com eles o Senhor, por meio de sinais, e outras dizem assim, por meio de milagres que o seguiam. Então, amados, o meu dever e o seu dever é nós renovarmos a nossa mente com a palavra, crermos nessa palavra, que ela é a verdade, que ela funciona, independente de qualquer circunstância, e nós sairmos e pregarmos o Evangelho. Então, amados, baseado nessa passagem, eu fui na casa daquele rapaz e começamos a ministrar sobre a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a ministrar a palavra para ele naquela casa, naquela ocasião. E o diagnóstico que foi apresentado pelos médicos, que era de câncer. Irmão, nós começamos a pregar o Evangelho. Chegou um momento que eu senti a unção de Deus pairando naquele lugar. E eu fui perguntar a ele, irmão, você me dava a condição de eu orar por você? Você me dá essa liberdade de impor a mão sobre você? E ele concordou, sim, pastor, fique à vontade. E começamos a ministrar, eu e a irmã Ivone, estava comigo naquele dia, foi ela que me convidou. E nós fomos na casa daquele rapaz. Irmão, nós oramos. Passou alguns dias, acho que uns meses, aquele rapaz nos procurou, Ivone me procurou, e ele esteve na nossa igreja, e contando o testemunho do milagre que aconteceu. Mas, irmão, deixa eu só dizer, a honra e a glória é para o Senhor. Amém? Tudo foi Ele que fez naquele lugar. A única coisa que foi preciso fazer, e Ivone, é nós nos levantarmos, deixarmos a nossa condição ali estável ali, e irmos até a casa daquele rapaz e pregar o Evangelho. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, irmão. Agora, eu e você, nós precisamos sair da zona de conforto e crermos nessa palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Marcos capítulo 5, e nós vamos ver a respeito de uma mulher, era a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 24. Aquela mulher já tinha passado muitos anos ali gastando o seu dinheiro com vários médicos e nada pôde resolver a situação dela. Mas, irmãos, ela ouviu falar que Jesus ia passar por aquele lugar, ela ouviu falar dos milagres, do que Jesus fazia, as curas, mortos ressuscitavam, cegos enxergavam, surdo ouvia, aleijado andava. Então ela começou a ouvir aqueles relatos e ela colocou aquilo na sua mente, e ela disse, rapaz, se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curado. Vamos ler Marcos capítulo 5, e diz aqui, no versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Olha aí, irmão, renovando a mente. Ela começou a renovar a mente com a palavra, e diz assim, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Irmão, para só um pouco. Para essa mulher ter chegado até Jesus não foi fácil. Essa mulher, ela era tida como na sociedade uma mulher impura. Onde aquela mulher sentava, ninguém sentava. As pessoas mantinham a distância dela por conta dessa enfermidade. Então não foi fácil. Eu posso imaginar o quanto aquela mulher queria se aproximar daquela multidão, no meio da multidão de Jesus Cristo, e o quanto ela foi ali escanteada, quantas pessoas ali empurravam ela para estar se distanciando dela. Mas ela creu na palavra, irmão. Ela já tinha renovado a mente dela com a palavra, e ela partiu para cima, e ela não desistiu. Ela disse, tão somente eu tocar. O que estava no coração dela era justamente ela se expor ao poder que estava em Jesus Cristo. E ela disse, tão somente eu tocar. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa a você. No versículo 28 diz assim, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmão, se eu e você, nós voltarmos a nossa mente para essa palavra e começarmos a declararmos ela na minha vida e na sua vida, você vai ver que essa palavra, ela funciona, ela tem um poder. Lá em Isaías, eu queria que vocês abrissem comigo, Isaías 53, olha o que diz aqui. Irmão, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. A palavra de Deus, ela assim, é uma verdade absoluta. Tudo que nós estamos ouvindo por esses dias
é uma verdade, não deixa de ser uma verdade, mas é relativa, tem mudança. Mas a verdade absoluta, ela não tem, é a palavra, ela continua sendo a mesma. Amém? Diz aqui no versículo 4, Isaías 53, versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reportamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, se eu e você, nós não cremos nessa palavra, o que é que pode acontecer comigo e com você? Nós vamos ficar, irmão, com as dificuldades, com as circunstâncias que têm se levantado no dia a dia para mim e para você, e nós não vamos romper com o natural por meio do sobrenatural de Deus. Por esses dias, irmãos, eu tive um sintoma que falava a respeito dessa questão desse vírus. E tudo que eu cheguei uma vez no elevador, irmão, e quando entrei no elevador, que eu olhei, todos os sintomas que estavam lá naquele papel eram os sintomas que eu comecei a sentir. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa a você. A primeira coisa que eu cheguei em casa foi justamente me debruçar diante da palavra, abrir a palavra de Deus e comecei a enxertar a palavra na minha mente, renovando a minha mente com a palavra. E eu comecei a comer essa palavra. Eu disse, eu não vou sair daqui sem que minha mente esteja de fato alicerçado nessa palavra. Eu preciso ouvir essas verdades que eu já via há muitos dias atrás. E eu comecei a renovar a mente com a palavra, ouvindo milagres que Jesus tinha feito, coisas de pessoas que foram curadas. E quando depois que eu enchi a minha mente com essa palavra, irmão, eu fui para o quarto e eu deitei um pouco ali e comecei a orar em línguas naquele momento. E irmão, deixa eu só dizer, minha esposa ouviu eu orando e veio, colocou a mão sobre o meu corpo e ela começou a orar. Irmão, a Bíblia diz que 1 bota 1.000, 2 bota 10.000 para correr. O que é que você está esperando com seu cônjuge, com seus familiares, com seus filhos, para que você possa orar e a verdade de Deus, ela se manifesta na sua casa, nessa causa que tem se levantado diante de você? Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei o milagre que você precisa, mas deixa eu só dizer uma coisa a você: a palavra que eu estou pregando nesse momento, ela tem um poder de mudar toda e qualquer circunstância. A única coisa que ela quer que eu e você venhamos fazer é renovar essa mente pela palavra. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa: depois que eu acabei de fazer aquela oração com minha esposa, no dia seguinte, todos aqueles sintomas que eu estava sentindo desapareceram do meu corpo. Então, irmão, a palavra funciona. Eu estou pregando para você uma palavra que funciona. Paulo, certa vez, diz: olha, a minha palavra, a minha pregação não consistirão apenas em palavras de sabedoria humana, mas sim demonstração de poder no Espírito. Irmão, eu desejei isso para a minha vida. Eu disse: Senhor, eu não quero pregar apenas por pregar, mas eu quero pregar uma palavra que ela é verdade na minha vida, para quando eu pregar para as pessoas, ela saia com poder e as pessoas possam crer naquela verdade que eu estou pregando e elas recebam ali, pratiquem e comecem a desfrutar daquele milagre. Meu irmão, com você não é diferente. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu queria que você abrisse comigo lá em João 15:7. Olha o que é que diz a meu respeito, ao seu respeito. João capítulo 15, versículo 7. João 15:7. Amém? Todos abriram? João capítulo 15, versículo 7. Olha o que é que o Senhor diz aqui: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmão, existe uma condição. Primeiro ele diz assim, ó: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Agora eu pergunto: será que a palavra está dentro de você? Será que nós estamos buscando a presença do Senhor? Porque quando eu e você buscamos a presença do Senhor, irmão, quando a palavra dele se faz presente dentro de nós, tem que haver mudança, não tem como. A Bíblia diz lá em Tiago 4:7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Como é que nós vamos resistir o diabo? Como é que ele vai fugir de nós? Quando de fato nós nos sujeitarmos à palavra, quando nós colocarmos essa palavra para dentro de nós. E aí nós vamos começar a colocar para fora aquilo que nós recebemos da palavra, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você está se enchendo de quê, meu irmão, nesses últimos dias? Você precisa se encher de uma verdade, de uma palavra que de fato ela foi provada
e aprovada por homens e mulheres de Deus. Que milagres que aconteceram, coisas que eles puderam desfrutar do dia a dia deles. Uma delas, irmão, existia uma dificuldade. Pedro tinha voltado de uma pesca. Olha o milagre que Deus fez. Pedro tinha voltado de uma pesca, estava lavando as redes, Jesus pregando a palavra, ele do outro lado lavando as redes, mas prestando atenção na ministração. E Jesus, depois que terminou de ministrar, pediu para que ele afastasse o barco, e ele afastou o barco, e o Senhor disse: Pedro, lança a rede. Ele disse: Senhor, passei a noite toda, mas nada pude pescar, mas por meio da sua palavra eu vou lançar a rede. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa a você. Talvez você possa até você está fazendo aquilo que você sabe, mas irmãos, se você precisa de um milagre, você precisa fazer o que a palavra de Deus quer que você faça. Amém? Quando Pedro colocou em prática aquilo, uma direção, uma palavra que Jesus falou para ele: Pedro, lança as redes. E ele lançou. A Bíblia diz que aquela circunstância mudou, o quadro mudou. Irmão, então nós precisamos renovar nossa mente com essa palavra. A Bíblia diz: se disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse será feito. Vamos ler lá, meu irmão. Lá, essa passagem nós podemos encontrar lá em Marcos 11, versículo 22. Eu quero que você abra comigo. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Eu amo toda a palavra, mas essa passagem é uma passagem que mexe comigo, irmão. E olha o que é que ele diz aqui em Marcos 11, 22. Isso foi Jesus voltando da cidade. Ao entrar na cidade, ele viu uma figueira, amaldiçoou a figueira. Mas voltando da cidade, os discípulos olharam para Jesus, olhou para a figueira e indagou com o Senhor. Versículo 21, diz assim: e Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus fala no versículo 22. E Jesus respondendo lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Irmão, está aí o segredo, é você não duvidar. Agora, como é que você não vai duvidar? Quando de fato você renova a sua mente. Quando nós renovamos a minha mente e a sua mente com essa palavra, aí nós nos enchemos dessa verdade, nós não vamos duvidar, mas falamos justamente aquilo que nós estamos crendo em linha com a palavra, que ela é verdadeira. O Senhor disse: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não. Todas essas coisas vão passar, irmão, mas a palavra do Senhor não vai passar. E você quer ficar com qual é a verdade que você quer ficar? Eu prefiro ficar com a verdade da palavra. E ele diz aqui, no versículo 23: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, irmão, tudo que eu e você falar e não duvidar vai ser feito. Então nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos nos levantar todos os dias. Qual é a palavra que você tem usado, irmão, quando você tem se levantado, quando você tem se acordado? Todos os dias quando eu me acordo, eu sempre falo isso nas minhas ministrações, mas eu quero exortar você nesse momento, para que você, ao acordar amanhã, você possa abrir sua boca e você falar as verdades de Cristo. Você precisa falar a palavra, irmão. Eu, quando eu me acordo, eu sempre tenho declarado: Pai, hoje é o dia do Big Bang de Deus. Hoje é o dia do milagre, hoje é o dia do extraordinário. Eu creio que hoje o Senhor vai fazer coisas, milagres na minha vida, portas vão se abrir, eu terei graça e favor de Deus diante dos homens. E eu começo, irmão, a impor a mão sobre a minha esposa, eu começo a declarar a palavra do Senhor, a cura. Eu começo, irmão, a lançar a palavra sobre a vida da minha filha, sobre os meus familiares, sobre os familiares da minha esposa, sobre a igreja. E eu começo a orar por algumas pessoas, e em seguida eu vou orar em línguas. Irmão, nós precisamos nos conectar com um poder. Nós não vivemos daquilo que vemos. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. E eu e Janaíma e Jordana, nós temos sido testemunho desse poder, irmão. Quanto mais nós declaramos a palavra, quanto mais nós abrimos a nossa boca, quanto mais nós confessamos a palavra. Irmão, é como um agricultor. O agricultor, a terra está lá, ele lança a sua semente e passando alguns dias ele começa a ver, a germinar aquela semente. E ali produz o fruto, começa a nascer o fruto. Então o que você tem lançado? Qual é a semente que você tem lançado, irmão? Fala e não duvida. Crê nessa palavra em todo o tempo, irmão, que essa palavra é a verdade.
Eu queria também falar com vocês a respeito de uma passagem que me chama também muita atenção, lá em Marcos capítulo 5. Volte para Marcos capítulo 5, algumas folhas da sua Bíblia, e nós vamos ver, meu irmão, essa foi uma circunstância, uma situação de fato que precisava esse homem crer na palavra, tá? Se trata-se de Jairo, tá? Quando Jairo ele vai pedir a cura da sua filha, podemos ver essa passagem lá em Marcos capítulo 5, versículo 35. Olha o que diz aqui: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmão, você não precisa temer a má notícia, você precisa apenas crer na promessa que foi feita sobre a sua vida. Existe uma aliança, foi feita uma aliança, e por meio dessa aliança que você fez com Deus, por meio de Jesus Cristo, ela lhe garante. A Bíblia diz que por meio do sangue de Jesus Cristo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará sobre a sua tenda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você, a sua casa, a sua descendência, o seu trabalho, a tua saúde, a tua vida financeira, você não será atingido. Existe um sangue, irmão, que foi derramado naquela cruz, e eu prefiro ficar com essa palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela funciona. Em qualquer tempo da sua vida ela vai funcionar. Você precisa, eu e você precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Quando eu e você abrimos a nossa boca e não duvidamos, mas cremos naquilo que nós falamos, vai acontecer, irmão. Nesses dias vimos algumas notícias, algumas coisas, e vieram essa notícia para querer nos tirar do sério. Eu, jantando com Janaíma, eu disse: minha irmã, amor, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos nos abalar, porque temos um Pai, e a Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele confia. Nós precisamos confiar nessa verdade, nós precisamos crer nessa verdade, nós precisamos estar renovando o nosso mente com a palavra. E, irmão, ela concordou comigo, e nós começamos a orar e começamos a declarar. E, irmão, no momento seguinte eu recebi um zap, e já começou a chegar notícias, irmão, favorável àquilo que nós lançamos da palavra. Então, irmão, a palavra funciona, ela vai funcionar em qualquer momento da minha vida e da sua vida, amém? Existe um poder, irmão, disponível para mim e para você. Agora eu e você precisamos renovar essa mente, com a nossa mente com a palavra. Não se acomode com essa situação. Se levante por dentro, comece a declarar a palavra. Se é sobre cura, irmão, comece a declarar a cura sobre a vida do teu parente, sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu estou com medo desse negócio chegar aqui. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas poder, amor e moderação. Se levante, irmão, comece a declarar a palavra. Não importa a hora, não importa o momento, mas comece a declarar, a crer que essa palavra, ela não vai passar vazia, ela não vai voltar vazia, mas antes vai se cumprir aquilo qual você encaminhou essa palavra. Amém, irmão? Existia uma circunstância, irmão. Jesus soube que Lázaro tinha morrido, Lázaro estava morto, a situação era aquela de morte mesmo, não tinha para onde mais. Mas a palavra chegou, Jesus chegou, irmão. A Bíblia diz que Jesus disse: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Lázaro vem para fora, e Lázaro veio para fora, irmão. Você precisa crer nessa palavra, independente de qualquer coisa. Eu queria que vocês abrissem lá comigo, lá em Atos capítulo 10. Olha, irmão, a minha oração e a sua oração vai fazer toda a diferença. Agora, o que é que você tem? Qual é a oração que você tem feito? Qual é a palavra que você tem declarado na sua vida? Você precisa analisar. Você precisa, de fato, irmão, abrir essa palavra. O que é que você está fazendo nesses dias? Abra a tua palavra, se determina, se disciplina para que você possa abrir a palavra do Senhor e você lê. Começa a fazer um roteiro, irmão. Olha, hoje de manhã eu vou ler tantos capítulos, Machado vou ler tantos capítulos. Irmão, tudo é a prática. Você precisa ter uma prática na sua vida. Você precisa organizar. Nós precisamos organizar os nossos horários. Nós temos sim tempo para o Senhor, e principalmente nesses dias nós temos tempo, irmão.
Se é à noite, de madrugada, se é de manhã, o meu dia ou à tarde, mas tem um tempo para renovar a tua mente com a palavra. Irmão, quando eu e você nós oramos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que os anjos, ele pega a oração do justo com incenso de aroma agradável ao Senhor e eleva ao trono do Senhor, e chega às narinas do Senhor a oração do justo como aroma suave. E a Bíblia diz que as orações do justo é correspondida, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então você quer mudança, você quer ver milagre na sua vida, você quer ver cura, coisas manifestando, meu irmão, começa a dar valor a essa palavra. Esquece, começa a dar mais tempo para a palavra, valoriza mais essa palavra, comece a declarar ela todos os dias. Qual é a área da tua vida que tu está precisando de milagre? Irmão, aqui fala no capítulo 10, versículo 28, que existia um chamado Cornélio. Irmão, ele vivia numa situação muito boa, ele dava esmola às pessoas, ele ajudava as pessoas, mas irmão, ele não queria apenas viver aquela mermice, ele queria viver aquilo que as pessoas estavam vivendo, ele queria viver o milagre de Deus, ele queria viver justamente aquilo que foi falado sobre Jesus. E ele disse: eu não quero mais viver essa vida medíocre, eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança na minha casa, eu quero mudança na vida dos meus vizinhos. Então, irmão, veja o que aconteceu. Atos capítulo 10 e versículo 28, olha o que é que diz aqui. A Bíblia fala, irmão, que Pedro, ele orou ao Senhor. Pedro teve uma visão. Pedro, na hora de almoçar, Pedro se retirou, foi orar ao Senhor, e o Senhor começou a tratar com ele, com Pedro, sobre algo que ele precisava fazer, que era justamente ir na casa desse homem, Cornélio, e pregar o evangelho para ele. Mas algo me chamou a atenção no versículo 29, no versículo 28, vamos lá. E diz assim, Pedro falando para Cornélio: e disse-lhe, está lá em Atos capítulo 10, versículo 28. Pedro disse, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar-se juntar-se ou chegasse a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Olha, irmão, aqui, essa parte foi a parte que me chamou a atenção. E diz aqui no versículo 30, diz assim: e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, e a hora 9. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa a você. Esse homem, ele renovou a mente dele com a palavra. A Bíblia diz que ele decidiu a viver uma vida não normal, mas uma vida, meu irmão, buscando o milagre de Deus, aquilo que na realidade é anormal para o povo. Ele disse: não, já que as pessoas dizem que isso é anormal, eu quero viver essa normalidade, mas eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero viver uma vida de milagres, eu quero viver uma vida de mudança. Eu preciso me conectar com esse poder, porque essa vida eu não quero mais. Irmão, mas ele fez algo. Ele disse a Pedro, olha, há 4 dias eu estava na minha casa, orando e jejuando. Irmão, o que é que você tem feito para que você possa ser testemunha do poder dessa palavra? O que é que eu e você temos feito? Então separa, irmão. A Bíblia diz que certa vez Jesus, já para ser tomado aos céus, era o momento da crucificação. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e eles foram com Jesus. Jesus deixaram ele em um certo ponto no monte e foi orar. Jesus, voltando, encontrou eles dormindo. Algumas pessoas até começam a falar: mas porque os discípulos ali dormiram e aí era para estar acordado. Irmão, você sabe o quanto era o ministério de Jesus, o que eles tinham que fazer ali para guardar Jesus Cristo. Então eles estavam muito cansados. Mas uma coisa me chamou a atenção, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, quem pegou eles dormindo lá, encontrou eles dormindo pelo enfado do dia a dia, o cansaço da rotina que tinha. E Jesus diz assim: mas nem por 1 hora pudesse vigiar comigo. Irmão, aquilo me chamou a atenção. Jesus podia muito bem dizer: mas vocês não puderam nem vigiar. Mas ele acrescentou algo, irmão, que aquilo ali me fez pensar. E eu voltei, li a Bíblia, reli de novo aquela passagem. E eu disse: rapaz, por que Jesus falou 1 hora? E na hora que eu estava ali indagando, ali orando, procurando saber do Senhor, alguma coisa que ele pudesse trazer para mim, alguns esclarecimentos sobre aquele 1 hora, ele disse: quando você me passar a me buscar 1 hora, você vai ver os milagres que eu vou fazer na sua vida. Irmão, eu decidi todos os dias
ao me acordar na minha oração, eu decidi a estar orando 1 hora em línguas. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa a você. Há um poder. Jesus disse: ó, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um Consolador, o Espírito Santo poderoso. Esse estará convosco e habitará em vós. Irmão, eu já estou perto de finalizar a minha ministração. Irmão, eu vou finalizar com esse testemunho. Então, irmão, nós terminamos um evangelismo e eu falei para o pessoal: nós vamos orar 1 hora em línguas. E naquele dia, irmão, nós fomos para o galpão lá atrás. E chegando no galpão, nós começamos a orar em línguas. Passamos 1 hora ali intercedendo, declarando a palavra. Quando terminou, depois de 1 hora em línguas, uma irmã, a irmã Eliane, esposa do irmão Josivaldo, me procurou. Disse: pastor, o senhor poderia ir na casa de uma amiga nossa? Os médicos não conseguiram diagnosticar o problema. E essa mulher está com problema de respiração. Ela não consegue respirar direito. E a cada dia tem piorado. Eu disse: vamos lá. E nós fomos lá. E eu chegando lá na casa daquela moça, irmão, nós nos deparamos com uma situação terrível. Ela com um nebulizador, com ar respirando, puxando muito ar. E eu sentei no sofá, eu e Josivaldo, e eu disse para ela, eu me lembrei daquela passagem de Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam ali no templo da Porta Formosa, e ele orou para aquele homem, e pedindo que ele tomasse toda a atenção dele. Disse: olhe para mim, olhe para nós. E, irmão, para que nada pudesse roubar a atenção dela em relação da palavra. Tinha uma televisão que estava ligada. Eu disse: quero que você olhe para mim. Na hora que eu disse isso, ela não conseguia olhar para mim. Ela tentava olhar, mas algo puxava o rosto dela. E eu toquei assim na perna de Josivaldo. E quando eu disse: olhe para mim, ela se manifestou. E eu fui logo partir para cima dela, coloquei a mão na cabeça dela e disse: em nome de Jesus, espíritos malignos, você que está tentando matar essa mulher, eu dou uma ordem agora. Todo trabalho de feitiçaria e de macumbaria, largue ela agora, pelo poder do nome de Jesus. Quando eu disse isso, irmão, a mulher caiu no chão e dormiu ali. Levamos ela para o quarto com a família dela lá. Eles nos ajudaram, nos auxiliaram. Nós colocamos ela lá. A filha dela teve o cuidado de cobrir ela, ligar ali o que tinha de ligado o ventilador. E nós fomos embora. Passando alguns dias, ela nos procurou. E a mulher totalmente curada, irmão. Ela já fazia quase 1 mês que ela estava sem tomar água direito. Que toda vez que ela ia tomar água, algo trancava aqui as amígdalas dela. Ela não conseguia tomar. Naquele dia, por volta de 2 ou 3 horas da madrugada, ela se acordou. Tomou praticamente quase uma jarra toda de água. Ela nos confessou de tanta sede. Irmão, naquele dia aquela mulher foi curada. Irmão, deixa eu só dizer, Jesus não nos deixou órfãos. Ele deixou um poder, o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que vivificou o corpo de Cristo dentre os mortos. Irmão, esse mesmo Espírito está disponível hoje para mim e para você. E esse mesmo Espírito, irmão, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, ele quer ressuscitar tudo e qualquer órgão do seu corpo que esteja paralisado. E nesse momento agora, como autoridade no nome de Jesus, eu me levanto contra essa circunstância que tem se levantado sobre você. E eu quero orar por você agora, que tem tido problema de enfermidade no seu corpo. E eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Assim como está escrito na palavra, que por meio do nome de Jesus, nós íamos impor a mão sobre os enfermos e eles ficariam curados. Senhor, a tua palavra diz que nós íamos pregar a tua palavra. E o Senhor, nós sairíamos, e o Senhor cooperava conosco por meio de sinais e maravilhas. E eu creio nesse momento. Você que está nos assistindo agora, em nome de Jesus, eu declaro restituição no seu corpo. O sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que desceu naquela cruz, esse sangue tem o poder nessa noite para totalmente desintoxicar todo o seu órgão, os órgãos, seja lá o órgão que for. Eu declaro pulmões, rins, fígado, pâncreas. Eu declaro a sua visão voltando normal em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava tentando roubar a sua visão, deixando você sem visão, eu dou uma ordem agora, volte, seja restabelecido pelo poder do nome de Jesus. Problema de coluna, você que está com problema de coluna agora, alinhe-se agora com o poder da palavra. Eu declaro agora todo problema auditivo agora, ouvidos agora abertos pelo poder do nome de Jesus. Todo problema que esteja causando dor de cabeça em você,
Você que está sem dormir agora, todo problema de insônia, preocupação, medo, eu lhe repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Mas, irmão, a palavra do Senhor também diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você está me ouvindo, irmão, e você deseja entregar sua vida para Jesus, sabemos, irmão, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então não fique fora, irmão. Jesus vai voltar, Ele está voltando, mas Ele não quer que você se perca. Então, se você que está me ouvindo e tem um desejo de fazer uma aliança e desfrutar, assim como Cornélio decidiu não viver mais aquela vida, você que está me ouvindo agora, eu quero que você repita assim comigo: Senhor meu Deus, nesse momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. E de hoje em diante, eu decidirei a servir o Senhor. O Senhor de fato é o meu pastor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e me arrependo de todos os pecados. Agora eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, te rendo graças por essas vidas. Essa pessoa que entregou a vida dela para o Senhor. Eu declaro que toda a língua proferida, todo o trabalho de feitiçaria, todo o mal, Pai, que foi lançado sobre a vida dela, eu quebro, eu neutralizo pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa, ela é uma nova criatura, ela vai produzir para aquilo ao qual ela foi feita. A Bíblia diz que Deus fez ela a sua imagem e semelhança. Pai, em nome de Jesus, ela vai produzir aqui na terra aquilo que o Senhor fez ela para produzir. Ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Ela, Senhor, vai produzir para o reino de Deus. Ela vai ser uma ganhadora de alma. Ele vai ser um ganhador de almas. Nada vai poder atrapalhar os planos de Deus sobre a vida dele. Amém? Irmão, eu agradeço a Deus pela sua vida. Continue buscando essa palavra, ela funciona. Amém? Ela é a verdade acima de qualquer circunstância. Amém? Eu quero dizer a vocês que foi uma bênção para mim, uma alegria imensa estar com vocês mais uma noite, podendo pregar essa palavra. Eu que tenho desfrutado dela e eu sei que ela funciona, ela é a verdade. Amém? Então eu quero mandar um abraço para todos vocês e fiquem na paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa, amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí em 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo 10, amém? Agora vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas, amém? Aleluia. E diz assim, no 10: é Deus quem dá semente para semear e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Amém? Aqui no 10 fala em semente para semear e pão para comer. Amém? Sabemos que essa semente, irmãos, são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Sabemos também que dízimo é 10% de tudo que chega às nossas mãos. Amém? E a oferta é você que propõe o valor no seu coração, amém? Dízimo nós devolvemos na igreja, mas a oferta nós podemos ofertar na vida de um irmão, na vida de um ministério, de outra igreja, amém? Na vida de um pai, de um primo. Você escolhe a quem ofertar, irmão. E se você tiver um desejo no coração de ofertar na vida de alguém, não se prenda, irmão. Oferte, que certamente você vai colher. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Lembrando que nossa conta está aparecendo aí na sua tela. E se por algum motivo, irmãos, você não tiver dificuldade em depositar ou transferir os seus dízimos ou suas ofertas
A nossa igreja vai estar aberta aqui, a secretaria da igreja vai estar aberta de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. E você pode dar um pulinho aqui, amém? Vamos orar por esses dízimos e essas ofertas? Aleluia, Deus é bom. Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje e te apresentamos, Senhor, esses dízimos e estas ofertas, Pai. Essa é a fidelidade de teu povo, Pai. Declaramos abençoadas em nome de Jesus e eu declaro que não faltará semente para meus irmãos, nem semente para semear, nem pão para o alimento, Pai, porque a tua palavra é fiel e ela nos garante isso, Senhor. Declaramos abençoados em nome de Jesus. Amém? E lembrando, irmãos, das nossas redes sociais, amém? Instagram, Facebook e o YouTube, né? Pedimos a vocês que vocês se inscrevam e convidem amigos, convidem pessoas, envie o endereço para pessoas, para que mais pessoas possam receber essa palavra. Amém? Aleluia. Agora eu vou chamar o pastor Eliseu para a bênção pastoral. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E a sua família, amados, esteja sempre preservado de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Até domingo às 10 horas da manhã, em nome de Jesus.